para gravar no nosso coração essa, esse tema, né? Que as decisões afetam aqueles que estão ao nosso redor, especialmente os da família, tanto os irmãos de sangue, como também os da família da fé. Então, o tema central que estamos tratando esse ano diz a respeito de escolhas que nós fazemos e que podem afetar. A gente pensa que uma escolha afeta só nós, né? A vida é minha, eu faço o que eu quero, e só que afetam outras pessoas. Outras pessoas são atingidas. E a família, as pessoas precisam entender que a família, ela não é, a pessoa não está sozinha, não está isolada, né? A família, ela, se pudéssemos comparar as famílias, é como uma viagem no mar. Você pode fazer em um barco pequeno, em um iate ou um transatlântico. Todos estão navegando em alto mar e todos vão enfrentar os ventos e as ondas. A diferença é que se o seu barco for pequeno, os efeitos de uma tempestade é sentido com mais força do que se você estiver num iate ou num transatlântico. Eu estava vendo alguns vídeos quando eu estava escrevendo isso, e um transatlântico, uma onda enorme, as pessoas no restaurante só sentiram um leve, né? Assim, um friozinho na barriga, mas enquanto o barquinho lá, o pessoal se segurando, as coisas caindo, porque é diferente. O que eu quero dizer com isso é que ah, todos nós estamos numa família, enfrentamos problemas. Agora, aonde você deposita a sua fé, aonde você está alicerçado, quando vierem as tempestades, você vai sofrer mais ou sofrer menos. Confiando em Deus, confiando em Cristo, tendo Ele como soberano Senhor de sua vida, você é, vai passar por problemas, né? Não é ter o Senhor Jesus como Salvador não é garantia de isenção de problemas, mas você fará como no transatlântico, será apenas um friozinho na barriga e não algo mais. Ah, desligou? Apagou? Não algo mais dramático, né? Os apóstolos, quando pediram ao Senhor para que a fé deles fosse aumentada, porque eles perceberam que a pouca fé nos leva a enfrentar dificuldades na vida e temer realmente, de maneira que, se você tem uma fé sólida em Cristo, como eu disse, as dificuldades podem surgir, elas não irão te afetar tanto. Então, assim como os apóstolos pediram ao Senhor para que a fé deles fosse aumentada, devemos aumentar a nossa fé e crer que aquilo que as Escrituras dizem a respeito de como devemos nos comportar como crentes na família da fé e na família doméstica devem ser colocados em prática. O que você aprende da palavra de Deus deve ser colocado em prática, a fim de que você realmente, ao passar por essas tempestades, com a fé no Senhor Jesus Cristo, passe por elas com menos trauma do que aqueles que não têm esperança alguma, não têm certeza de nada e aí sofrem muito. Nós vivemos uma época em que a Bíblia parece não ser mais suficiente. As pessoas não estão correndo atrás, as pessoas não vão até Deus buscando que Deus oriente as suas vidas, a fim de que elas conheçam a vontade de Deus e, ao conhecer a vontade de Deus, vivam de acordo com ela. Se nós fizéssemos isso, se as famílias fizessem isso, se os crentes fizessem isso, poucos problemas nós iríamos enfrentar, de relacionamento especialmente. Então, nos dias que nós vivemos, as pessoas estão correndo atrás de clínicas para tentarem resolver os problemas de convivência com os pais, com os filhos, com os irmãos, preferindo assim terceirizar a culpa ao invés de reconhecer os seus pecados. Estava com a Elizabeth no almoço, contando de ontem do curso, e o irmão Eugênio, que é um psicólogo que eu comentei dele, ele entregou o CRP, porque quando ele teve a real noção do que realmente tudo aquilo era, ele falou: não, eu como crente não posso tratar disso. Então ele trouxe um quadro de todas as linhas
todas as linhas em tratamento da psicologia. Então, tem Freud, né, que é o mais conhecido, e tem o Roger, que é talvez o mais próximo da nossa época, mas num deles, o quadro é o tratamento é convencer de que você não é culpado de nada. É isso que as pessoas fazem. Não, você não é culpado, o culpado é seu pai, a sua mãe, a sua infância. Então a culpa é sempre terceirizada. As pessoas não assumem mais a culpa dos seus erros. Tomam decisões erradas e com isso sofrem, mas a culpa não é dela. Não foi ela. É, ou ela fez, mas não foi porque ela quis, alguém induziu. Ela foi levada por algum motivo. Não reconhece, por exemplo, que foi por rebeldia no coração. A desobediência a Deus leva um jovem criado na igreja, que se afasta dos caminhos do Senhor e vai para as noites, e de repente tem um relacionamento sexual com uma jovem, e ali, vamos supor, descobre que pegou uma doença, uma AIDS. Ela rejeita a ideia que a culpa é dela. Não, mas eu só saí da igreja porque aquela igreja era isso, o pastor tratava assado, os irmãos olhavam com diferença, e aí não assume. A culpa dela estar naquela situação não é dela, é os outros, né? Então a igreja, ela hoje, ela está cheia de pessoas é, de pecado e fraqueza, porque muitos crentes esqueceram que a luta espiritual se trava com armas espirituais. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, 2 Coríntios 10, versículo 4, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. A gente acha que batalha espiritual é confrontar demônio, uma pessoa endemoniada. Não. O diabo ele usa a sociedade, a mídia, tudo aquilo que está em nosso redor para atacar as igrejas. Ele vai minando as igrejas de maneira que ela não vê mais, né? As pessoas não vê mais na palavra de Deus o poder para transformar vidas. Como eu disse, vão terceirizar a sua culpa, vão buscar ajuda fora daquilo que a palavra de Deus nos mostra e acaba então com isso trazendo problemas para ela, para sua família, para a própria igreja. As pessoas dizem: você tem um problema tão profundo, é melhor ir a uma clínica para receber ajuda. MacArthur, né, o John MacArthur, famoso pregador, escritor de vários livros, os irmãos já leram alguns deles, ele diz assim: a santificação vem através da obra do Espírito, pela palavra, para nos transformar na imagem de Cristo. Ele cita então 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. E ele pergunta: o que podem essas coisas acrescentar à viva, ativa e poderosa palavra de Deus? Ou seja, se nós estivéssemos buscando realmente uma santificação, deixando o Espírito Santo trabalhar em nós pela palavra de Deus, nos transformando na imagem de Cristo, não iríamos correr atrás de ajuda fora da própria palavra de Deus. Porque está na palavra de Deus a solução dos nossos problemas. Nós crescemos ouvindo os irmãos mais velhos dizendo: busque na palavra de Deus resposta para as suas necessidades. Aí alguns tolos achavam que era abrir a Bíblia, em algum versículo lá, deixa eu ver com quem eu vou casar, e abria lá, deixa eu ver aqui, com quem eu vou casar. Aí, mais ou menos, ele sabe que no livro de Crônicas tem um monte de nome de gente, deve ter um nome de mulher lá, aí ele acha o nome de uma mulher lá, Deus está falando que eu vou casar com uma tal daqui de, sei lá, Abigail. E aí, não é isso. Deixar a palavra de Deus trabalhar em nossos corações, a fim de que nós possamos ser transformados de glória em glória, é absorver os preceitos de Deus, sabendo que, por meio dele, o Espírito Santo terá ferramentas para trabalhar em nossas vidas. E Marcado conclui dizendo: então, voltemos à palavra de Deus e extraiamos dela as lições que precisamos
para que em meio às tempestades da vida possamos passar ilesos. Afinal, a palavra de Deus é a nossa âncora em dias tempestivos. E eu lembrei então de Hebreus capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. Hebreus 6, 19 e 20. Temos essa esperança por âncora na alma, segura e firme, e que entra no santuário e que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A palavra de Deus, ela é eterna, ela é imutável. Cristo é eterno, é imutável. Se nós tivermos a esperança ancorada nas verdades da palavra de Deus, os problemas irão acontecer como acontece com todas as famílias, mas haverá diferença no tratamento dele. E um dos problemas familiares mais comuns gira em torno do convívio entre irmãos. Nós lemos a história de José, ou começamos, né? Que a história de José vai capítulos adiante, ali em Gênesis, acho que vai até o capítulo 50, se não me engano, né? Mas lemos lá no capítulo 37 a história de José, como que ele era odiado por seus irmãos. Isso significa que, assim como na família de José, muitos vão dizer que os motivos dos conflitos familiares é motivado por ciúmes, inveja. Ciúmes, ele está relacionado ao medo de perder algo que se tem ou que se considera seu, enquanto inveja é o desejo de ter o que o outro tem. No caso de José ali, os irmãos tinham a inveja porque ele tinha, né, um apreço maior do seu pai, um carinho maior do seu pai. Outros vão dizer que o motivo é a concorrência, a disputa entre irmãos, rivalidade, diferença de personalidade, tipo de amigo que cada irmão cultiva. Mas sabe, tudo isso aí é verniz. O meu irmão é diferente. Eu sou diferente do meu irmão porque o meu irmão, ele anda com umas pessoas diferentes, né? É lógico, as pessoas podem influenciar os nossos comportamentos, mas não vão definir o nosso caráter. Tudo isso é um verniz. O que é um verniz? Verniz é uma camada que esconde o verdadeiro problema, né? Então, se você te retirar o verniz, você vai chegar ao âmago do problema. Eu e Elizabeth, o irmão Nilson, ela nos deram uma porta, uma porta a porta mesmo, né? Porta raiz, não Nutella, né? Porta de verdade. Nessas portas que se encontram por aí. E nós começamos a trabalhar nessa porta para tentar tirar a tinta dela e restaurar a, a originalidade dela. A porta estava com 4 camadas de tinta. Aí fomos tirando, né? A marrom, a cinza, uma branca e por último o verniz. Até chegar na madeira. Deu trabalho, mas conseguimos chegar lá na madeira original. Removemos toda a tinta. Então, quando você tira tudo aquilo que esconde, né? Você chega na essência. E ali nós vemos, no caso a madeira, beleza a madeira, né? Tem alguns defeitos nela, porque é uma porta antiga, mas a madeira ela é muito mais bonita sendo original do que com aquelas tintas cobrindo tudo ali. E é assim nas nossas vidas. Se nós não deixarmos o Espírito Santo agir em nossas vidas, removendo as tintas que esconde a verdadeira natureza do nosso ser, passaremos a vida inteira justificando as nossas atitudes como tintas que tentam ocultar a imperfeição, no caso de uma porta, né? É como tinta que tenta ocultar o pecado. Esse sim é o verdadeiro motivo do nosso comportamento. Pessoas são o que são porque o pecado domina, o egoísmo domina, a inveja domina, e ela não deixa Deus atuar na sua vida, porque ela quer ser dona do seu próprio coração, da sua própria vontade, e elas acabam, então, vivendo
em conflito com os demais membros da própria família. Se deixarmos a palavra de Deus agir, jamais viveremos em desarmonia. Haverá problemas? Claro que sim, toda a família tem seus problemas, mas serão resolvidos em harmonia com aqueles que estão ao nosso redor. Se eu estou cheio de espírito, se eu estou conectado com a palavra de Deus, mesmo que eu tenha alguma questão, no caso nós estamos falando de relacionamento entre irmãos, mas se eu tiver algum problema com a Elizabeth, por exemplo, a palavra de Deus vai trabalhar no meu coração, a fim de que aquele problema seja resolvido e diluído e não se crie uma barreira entre nós. A mesma coisa entre irmãos, irmãos crentes, no caso, se estiverem conectados à palavra de Deus, ligados à palavra de Deus, não vão permitir que os problemas de diferença de opiniões, é lógico, todo mundo tem diferença de opinião entre irmãos, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, é, a, a, mas isso não vai ser motivo de ruptura entre os irmãos. Ouça o testemunho de uma mulher, na época ela tinha 27 anos de idade. Eu também extraí isso de um livro do John MacArthur. Sou uma mulher de 27 anos e aos 14 anos comecei a ter depressão frequentemente. Aos 20 fui diagnosticada como uma maníaco-depressiva. O médico me receitou lítio e disse que eu seria assim pelo resto da minha vida. A terapia e a droga me preservaram de ingressar em uma vida mais miserável. Entretanto, o desespero e a depressão eram uma realidade. Finalmente cheguei ao ponto que não tinha para onde ir, senão ao Senhor Jesus. Decidi que buscaria Deus, como Jeremias diz. Seria a última tentativa. Se isso se mostrasse um esforço vão, desistiria de viver. Detalhe, essa moça nem crente era. Mas ela ouvindo as mensagens no rádio da igreja de John MacArthur, ela tomou essa decisão, né, de então vou dar uma chance, né? Vamos botar assim, vou dar uma chance para Deus, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou buscar Deus e vou ver o que vai acontecer. Se não acontecer nada, eu desisto da minha vida. Continua a mulher. Me alimentei do ensino bíblico. O Senhor Jesus iniciou sua obra em mim. O Espírito Santo me mostrou exatamente qual era o meu problema e o que eu precisava fazer. O meu problema era pecado, um coração que não perdoava e que me tornava amargurada. O Senhor me livrou dessa enfermidade depressiva. A memorização das Escrituras está renovando a minha mente. Esta é a única chave para qualquer um que sofre de problemas emocionais. Nenhum médico, nenhuma droga pode fazer o que a Bíblia fez por você e faz. Nenhum médico, nenhuma droga pode fazer o que a Bíblia fez por mim. Ao transformar a minha vida, estou. Vou voltar de novo. Nenhum médico, nenhuma droga pode fazer o que a Bíblia fez por mim ao transformar a minha vida. Estou sem medicação há 3 anos. A chave é a obediência. Irmãos brigam? Sim. Deveriam? Se forem crentes, não. Só vão brigar se não deixar ser dominado pelo Espírito Santo. No caso dessa moça, ela foi induzida a buscar um auxílio com alguma coisa que relaxasse a sua própria, o seu físico, o seu corpo, né? Alguma coisa que lhe desse que acalmasse os seus nervos. Mas ela entendeu que Deus poderia fazer isso na vida dela. E ela então começou a buscar a Deus. E ela percebeu que, na verdade, o que ela tinha era amargura no coração. Quando ela fala que é pecado, não é assim, eu estava em depressão porque eu tinha um pecado grave na minha vida. Não. O pecado dela era rebeldia contra a vontade de Deus. Por isso o coração dela era amargurado. Quando nós sabemos qual é a vontade de Deus e recusamos fazer a vontade de Deus, nós entramos num confronto contra Deus. E isso pode nos levar à tristeza, ao afastamento espiritual, ao esfriamento espiritual, a uma amargura. E aí as pessoas começam a se deprimir ao ponto de vai buscar ajuda externa, sendo que a origem de tudo era justamente o afastamento de Deus. O que nós esquecemos é que os nossos irmãos do passado sempre diziam: busquem a Deus, orem a Deus, leem a Bíblia.
Mude dizia: ou a palavra de Deus me afasta do pecado, ou o pecado me afasta de Deus. E ele optou pela palavra de Deus, para ter a vida transformada. Irmãos como de José, filho de Jacó. Sua história começa aqui, como nós lemos no Gênesis 37, né? Os versículos primeiros que nós lemos fala de quem era José, quem era Jacó, os filhos que Jacó teve e os sonhos que José tinha, né? Aonde o versículo 4 diz: os irmãos de José odiavam ele, porque ele falava para o pai das coisas que os irmãos que eles faziam de errado, né? José era o tipo de um X9. Pai, olha, sabe o que Rubem fez? Sabe aquele irmão mais novo? Ô pai, ô mãe, olha o que o Joãozinho está fazendo, né? E José era assim, contava para o pai, e o pai gostava muito dele. Não vamos entrar aqui no detalhe do pai preferir um mais do que os outros, mas o fato é que os irmãos odiavam José, odiavam ao ponto de desejar matá-lo, queriam matá-lo. Mas por intervenção de Rubem, lançaram ele num poço. O texto que nós lemos diz que Rubem intencionava rever José e devolver ao pai, mas Judá teve uma ideia, ó, para que matar o nosso irmão? Vamos vendê-lo. Rubem não estava ali naquele momento, o texto fala isso. Ó, tem uma caravana ali, ó, mercenários, ó, são midianitas aí, ó. Vamos vender ele. E assim, livraram-se do irmão indesejado e deram ao pai a desculpa de que um animal feroz devorou José, sobrando apenas sua túnica rasgada e manchada de sangue. Nós conhecemos a história de José. José passa por várias provações no Egito até se tornar a segunda pessoa mais importante do Egito. E com a fome na região, seus irmãos são obrigados a ir até o Egito para buscar alimento. Sem saber, negociavam com o próprio José. Encurtando a história, José se rebelou aos seus irmãos, que, cheio de medo, se curvaram diante dele, mas José os perdoou. Os perdoou e demonstrou grande amor e benefício para toda a família. Sabe qual foi o segredo de José? Vamos ver Gênesis 39, versículo 5, versículo 2, versículo 5 e versículo 23. Gênesis 39, 2. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Versículo 5. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. E versículo 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo que fazia, o Senhor prosperava. Qual era o segredo de José? O Senhor estava com ele. O segredo de uma vida em harmonia em família, especialmente entre irmãos, é estarmos com o Senhor. Agora, isso não se consegue deixando de cultuar a Deus e em conjunto com os demais crentes nos cultos, preferindo, por exemplo, o futebol, a TV, o TikTok, o, um evento que vai ter na cidade, que eu gosto tanto disso, eu vou lá, mas domingo que vem eu vou na igreja. Vai se isolando, vai se afastando e vai abandonando as convicções da palavra de Deus. O Senhor estará conosco se tão somente buscarmos de todo o coração, como a jovem senhora mencionou no seu testemunho para John MacArthur. Ela mencionou Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Jeremias 29, 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. A promessa de Deus. Se vocês me buscarem, vocês vão me achar,
Mas se vocês me buscarem de todo o coração, eu busco ao Senhor. Eu faço um devocional de 15 minutos todo dia. Você não buscou o Senhor. Você teve ali um momento de uma leitura de um texto, talvez um versículo, uma meditação, e saiu para a vida sem pensar mais no que você leu. Buscar ao Senhor é meditar naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Talvez você está lá no seu trabalho, ou talvez está na tua casa, pensar a respeito da palavra de Deus, como Deus atuou no passado. Será que a promessa de Deus de buscarmos a Ele, ela se perdeu a sua validade? Será que eu tenho que olhar aqui atrás do versículo? Válido por 35 anos? Válido por 500 anos? Ou é eterna essa promessa? Se nós buscarmos de coração, nós vamos achar. José pôde perdoar os seus irmãos, porque ele não colocou a culpa nas circunstâncias e nas outras pessoas, que era no caso dos seus irmãos. Né? Quando ele foi levado como escravo e chegou lá na casa de Potifar, ele podia ser rebelde. Ele podia se deitar com a mulher de Potifar quando ela seduziu ele. Quer saber de uma coisa? Meus irmãos me rebelaram, me venderam aqui. Deus se esqueceu de mim. Eu estou na terra estranha. Eu vou me deitar com essa mulher. Ela é bonita, ela é formosa. Eu vou conseguir muita coisa, talvez, com ela. Mas ele disse, longe de mim, eu tentar alguma coisa com a mulher do meu senhor, né? Algo mais ou menos assim, ele vai dizer para ela, né? E por causa da fidelidade de José, ela lança uma mentira, né? Diz que ele é que tentou atacá-lo, porque ela puxou as suas vestimentas e ele precisou sair sem roupa, e ele foi levado para a prisão. E lá na prisão ele podia se rebelar contra Deus também. Quer saber de uma coisa? Eu fui fiel a Deus, fui honesto com o meu patrão, aquela mulher, aquela sem vergonha lá me seduziu e sabendo que eu sou jovem, mas eu resisti porque eu estou com o Senhor, eu temo ao Senhor, mas o que valeu que você viu ao Senhor todos esses anos? Sabe qual é o grande problema das pessoas? Elas acham que porque nós estamos lendo a Bíblia, orando, Deus é obrigado a tirar todos os problemas. Quando a gente jogava bola em São Paulo, lá no bairro que morava, Jardim São Luís, tinha um campinho de futebol, tinha uma bica do lado. E quando você queria beber água da bica, estava cheio de folhas na frente, assim. E você tinha que afastar aquelas folhas para poder chegar lá na água pura mesmo. Aí você puxava a água dali, né? As pessoas acham que Deus é obrigado a ficar removendo as impurezas, os problemas da vida, porque nós estamos buscando ao Senhor. Pelo contrário, nós buscando ao Senhor, os problemas virão. Talvez alguns não virão, porque Deus também é misericordioso e nos protege de muitas coisas. Mas quando surgem os problemas, sabemos que Deus está conosco. Porque, assim como José, o texto diz, o Senhor estava com José. E ele, então, pôde enfrentar todas as circunstâncias negativas sem colocar culpa nos seus irmãos, sem colocar culpa na mulher de Potifar. E ele foi uma bênção na prisão. Tudo isso aconteceu sem José terceirizar a culpa. José compreendeu. Depois, no final, ele vai falar isso, né? Que Deus estava tratando de tudo, Deus estava fazendo tudo aquilo, porque Deus tinha um propósito maior na vida dele e dos seus irmãos. Os irmãos escolheram vender José, né? Deus estava por trás de tudo isso aí. José escolheu obedecer a Deus e Deus abençoou o povo, o povo de Israel. José ele pôde perdoar os seus irmãos, porque as circunstâncias não foram o objeto dele para culpar, né? As pessoas, seus irmãos, a esposa de Potifar. José pôde perdoar porque ele tinha o real entendimento de que o Senhor estava conduzindo a sua vida. Senhor, está tudo difícil, está desmoronando, eu estou com problemas, estou com dificuldade, mas o Senhor está comigo. Eu tenho certeza que o Senhor está me conduzindo na vida correta, mesmo com tantos problemas. Não importa como nós cantamos, né? Não importa as circunstâncias. Cantamos ontem isso, né? Cantamos ontem isso. Não importa a circunstância, importa o seu amor. Mas no meio do terremoto, abandonamos tudo, deixamos tudo de lado, porque cadê Deus que não está me olhando? Lá em Gênesis 45, versículo 7, José disse: Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente da terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. A consciência de José, olha,
Eu passei todo esse perrengue, porque Deus tinha um propósito de preservar a vida de vocês. Poxa vida, então por que o senhor não trabalhou na vida dos irmãos? Não fez os irmãos sofrer? Eu que sofri. Eu sofri na mão dos midianitas, eu sofri como escravo, eu sofri na cadeia. Até eu chegar onde eu cheguei, eu passei, né? Eu passei poucas e boas. Mas José tinha plena consciência que tudo aconteceu, porque Deus estava mostrando o caminho, ou Deus estava conduzindo a sua vida. O segredo de José deve ser o nosso segredo: obediência e submissão à palavra de Deus. Não é ser obediente e submisso à palavra de Deus quando as coisas estão boas, né? Tá tudo bem, ai Deus, como que é bom, poderoso. Eu sou, então vou obedecer a Deus, eu vou na casa de Deus, eu vou louvar a Deus. Mas começam a vir os problemas, vir as dificuldades. Ah, Deus não é tão bom assim. Deus me abandonou. Eu vou buscar minhas próprias vontades. O que, que adiantou eu ser fiel a Deus todo esse tempo? Olha só o que aconteceu com a minha vida. Eu já vi pessoas falar isso. Ah, adiantou ficar 40 anos na igreja? Olha o que minha vida se transformou. E ela não entende que Deus trabalha também em meio aos problemas que nós enfrentamos. A parábola do filho pródigo, que nós mencionamos na primeira mensagem, nós vimos um filho arrependido e um pai amoroso, recebendo de volta o seu filho. Mas também vimos um irmão rancoroso, porque o pai perdoou o seu filho. É interessante, né? Quando o filho volta para a casa do pai, lá em Lucas capítulo 15, né? E quando um irmão está bravo com o outro, ele usa muitas vezes essa mesma expressão que o filho mais velho usou. Lucas 15, versículo 29 e 30. O versículo 28 diz: O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai, porque o pai tinha dado uma festa, né? Porque o filho pródigo voltou, o filho voltou. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, né? Assim ele fala: esse teu filho aí, ó. Não é meu irmão, é teu filho. Quando veio esse teu filho, que sumiu com os bens, derreteu o patrimônio do Senhor, gastou tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. O filho rancoroso, ele não percebeu que ele estava sendo abençoado por Deus em ser obediente ao seu pai. E o filho que saiu, como ele mesmo fala, dissolveu todo o dinheiro do pai, gastou em farras, em orgias, voltou arrependido. Interessante que o filho pródigo reconheceu o seu erro, né? Ele reconheceu o seu erro. Pai, pequei contra o Senhor. E o filho rancoroso, ele não percebeu que o próprio pai fala isso para ele, né? Meu filho, você sempre esteve comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas eu precisava me festejar e alegrar porque o teu irmão voltou. Estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Às vezes nós ficamos assim, eu sou crente, fiel a Deus, eu não tenho nenhum problema. Graças a Deus, os problemas que eu tenho são poucos, né? Dificuldade financeira, pagar uma conta aqui, surge um outro problema ali, meu dente está doendo, preciso ir no médico, e vai remanejando o dinheiro, porque é pouco, mas consegue ir pagando as coisas. Aí tem aquele irmão lá que não está nem aí com as coisas de Deus, está gastando tudo, vai para o mundão, aí volta arrependido, é recebido em festa. Poxa vida, eu nunca sequer fiz nada errado. E nunca ninguém veio aqui me abraçar e falar: irmão, como eu te amo, por ser tão obediente à palavra de Deus. Não precisa, porque Deus sabe disso. Rancoroso significa manter um ressentimento, raiva e mágoa por alguém ou por alguma situação que causou dor no passado. As pessoas são assim porque elas não descansam em Deus, não confiam em Deus. Elas não abrem, elas não aceitam ou perdoar alguém por algo que lhe causaram no passado, por isso cria-se um coração amargurado, rancoroso, porque se elas tão somente fizessem como a palavra de Deus diz,
Elas não estariam preocupadas como Deus vai tratar aquele irmão, porque ela sabe que, sendo fiel a Deus, mesmo com seus problemas, Deus está cuidando dela. Como irmãos de sangue, e como muitos de nós também irmãos na fé, devemos aprender a andar com o Senhor. Só assim nós iremos aprender a perdoar, a, a pedir perdão. O perdão não é uma opção, é uma decisão. Quando alguém te ofende, você já deve liberar o perdão. Né? Você vai lá e você decide perdoar. Então, toda vez, talvez a pessoa que te feriu, nem mesmo está disposta a te pedir perdão, talvez não acha que há necessidade de te pedir perdão, mas você já a perdoou, ela já está perdoado. Se ela vier aqui conversar, querer reconciliar comigo, ela vai ouvir de mim, ó, eu já te perdoei em Jesus Cristo, não tem problema algum. Essa é a parte que nós devemos fazer. Mesmo que ela não venha pedir perdão, né? Não venha para nós pedir perdão, nós já a perdoamos. Agora, quando nós não perdoamos a pessoa, criamos um coração amargurado. Raízes de amargura. Começamos a remover o passado e buscar alguma coisa que me afetou. E eu sou assim porque você lá no passado fez tal coisa para mim. Não é isso que às vezes a gente tem, cobram de nós? Ah, eu sou assim porque o meu irmão, Queco, no passado, fez uma coisa que me deixou assado. É? E ele me deixou muitas vezes assado mesmo, né? Mas não é assim. A gente sabe que os nossos problemas devem ser levados diante de Deus. Se eu passei por alguma coisa que me deixou chateado, amargurado, triste, eu devo levar diante de Deus e deixar na mão de Deus. Decidimos perdoar porque Deus nos perdoou. José perdoou seus irmãos porque ele viu a mão de Deus conduzindo a vida dele para salvar o seu povo. Agora, assim como eu já falei na história de Jó, ler a história de José é fácil para nós sabermos o que aconteceu no futuro, né? Nós temos o spoiler todo, mas imagina uma pessoa que nunca leu a Bíblia e pega a história de José e começa a ler José, irmão, filho, o pai gostava, mas ele dedurava os irmãos. Nossa, está dizendo que os irmãos vão se curvar diante dele. E mas agora os irmãos ficaram bravos, venderam ele como escravo. Ixi, José agora é levado preso. Cara, não vai acabar bem essa história. Daqui a pouco ele vai estar achando, ele vai virar gladiador, né? Vai ser o espanhol. Só pode ser, né? Se José é o herói da história, aí ele descobre, nossa, mas José sofreu tudo isso. Aí quando os irmãos vêm, ele não vinga os irmãos. Ele simplesmente dá um sufoquinho neles, né? Dá um susto nos irmãos lá. A história de esconder a taça dele lá, mandar trazer Benjamim, toda a história ali, né? É, ele não sei se ele estava querendo brincar com os irmãos, o que era aquilo, mas José, inclusive, quando os irmãos de José eram tão sem vergonha, desculpe a expressão, tão sem vergonha, que no capítulo 50 eles ainda estavam articulando contra José. José havia abraçado, chorado, o texto diz que chorou tanto que todo Egito ouviu o choro de José. As pirâmides até tremeram com o choro de José. Acho que não tinha pirâmide ainda, né? Mas olha o capítulo 50, quando Jacó morre. 49. Não, mas deixa eu ver se é isso que eu quero ler. Não, aqui é que ele morre. Não, mas não é isso que eu quero ler, não. Capítulo 50, versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já morrera, já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Ué, mas José não havia perdoado eles? Na cabeça deles, né? Não. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, vamos fazer o seguinte: vão dizer a José: olha, o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isso que vocês dirão a José. Perdoe, por favor, a transgressão de seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai.
Então eles tramaram, vamos falar para José que o pai pediu para ele nos perdoar. José já tinha perdoado os irmãos, mas eles com medo, né, que José agora, papai morreu. Sabe aquele irmão que fala assim, ó, eu só não te pego agora porque o pai amanhã é vivo. Quando ele morrer, eu vou para cima de você. Já ouvi isso, né? Aí os irmãos com medo de José contaram essa história e tem as mais belas palavras que a gente conhece bem, né? Quando José viu lá os seus irmãos dizendo que era para perdoar, José respondeu: Não tenham medo, versículo 19. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Porquanto não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José consolou e lhes falou ao coração. Então, José tinha perdoado os seus irmãos, mas os irmãos ainda mantinham aquela dúvida, né? De que será que quando papai morrer, José não vai vir para cima da gente? Não, não. José havia perdoado. E, como eu disse, não foi uma opção, foi uma decisão do coração de José. Decidimos nos arrepender dos nossos pecados e decidimos perdoar porque Deus nos perdoou. Escolhemos seguir os preceitos de Cristo porque foi isso que ele nos ordenou a fazer. Então é só escolha, escolher perdoar, escolher seguir ao Senhor Jesus Cristo, escolher abandonar o pecado e viver para a glória de Deus. São escolhas que, como crentes que professamos ser, devemos fazer. E mesmo que surja alguma coisa, talvez até mais gostoso e agradável do que vir à igreja, não, eu escolhi servir ao Senhor. E eu vou servir ao Senhor. Segunda, 1 Reis 2, versículo 3. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim, você será bem-sucedido em tudo que fizer e por onde quer que você for. Será que a palavra de Deus perdeu o poder e não adianta mais guardar os preceitos do Senhor? Eu tenho que fazer as coisas da minha própria cabeça ou o que manda meu coração? O... Decidimos nos arrepender, como eu disse, porque o aviso solene divino de Deus é para que nós nos arrependamos. Não devemos fazer, por exemplo, como os filhos de Eli, né? Os filhos de Eli, né? Os irmãos Ofni e Finéias, que mesmo sendo repreendidos, eles não levaram a sério o aviso de Deus. Está lá em 1 Samuel capítulo 2, desculpa, 1 Samuel 2, versículo 12. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se portavam com o Senhor. Aí o versículo 22 diz: Eli já era muito velho, eu ouvia tudo que os filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Ele lhes disse: Por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo, pois de tu, todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa a fama que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Os filhos de Eli não deram ouvido à voz de Deus, à voz do seu pai, zombavam. E como com Deus não se zomba, o final desse jovem foi a morte. Está lá no capítulo 4, versículo 11 de 1 Samuel. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. No caso deles, a escolha em não se arrepender deu a Samuel a vaga de sacerdote. Eles decidiram não ouvir a voz do Pai, decidiram não ouvir a voz de Deus e morreram.
Então, viver em família nunca é fácil, mas se torna mais fácil quando nós, como membros dessa família, nos submetemos aos ensinos da palavra de Deus. Se torna difícil se nós não nos submetermos aos ensinos da palavra de Deus, porque somente com ela, com a palavra de Deus, nós vamos poder viver em harmonia com os pais, com os filhos, com os irmãos. Agora a pergunta que eu faço para terminar é: estamos dispostos a submeter-nos a Cristo? Fazer dele o verdadeiro Senhor? Ou, não, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser e dane-se você. Aí vem as consequências. Aí você tenta botar culpa em justamente aquelas pessoas que você dizia que não tem nada a ver com a sua vida. A mesma pessoa que você diz, você não tem nada a ver, você não tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu bem entender. Aí quando você sofre, é porque você fez tal coisa. Mas se ela não tem nada a ver com a tua vida, como é que você vai colocar a culpa naquela pessoa dos seus problemas? Ao invés de se voltar contra a pessoa, volte-se a Deus, para que Deus possa trazer libertação e cura daquilo que tem deixado seu coração amargurado. Amém? Deus os abençoe. Não percam o último episódio de escolhas que afetam a vida de uma família. Domingo que vem.